Às 04h17 da manhã de 20 de janeiro de 1940, na linha de frente da floresta de Kola, ao norte da Finlândia, sob um céu negro sem lua, o termômetro marcava 32 graus Celsius. O terreno era um manto de neve profunda, de 60 centímetros, compactada pelo vento gelado que soprava a 15 quilômetros por hora do noroeste. O ar estava imóvel, exceto pelo crepitar ocasional de galhos congelados sob o peso do gelo. O soldado finlandês, de 33 anos, atuava como atirador de elite de infantaria. Com 3 anos de serviço ativo e mais de 200 horas de treinamento em tiro de precisão em condições árticas. Ele media 1,70 metros, pesava 68 quilos, com mãos calejadas por manuseio repetitivo de rifles e uma respiração controlada a 12 ciclos por minuto para minimizar condensação visível. Seu equipamento principal era o rifle Mosin Nagant M2830, calibre 7, 62 e 53 mm, peso de 4, 2 kg sem mira, alcance efetivo de 800 metros em condições ideais, adaptado com uma mira telescópica PU de 3, 5 e um silenciador improvisado de feltro para reduzir o estampido em 40 decibéis. Ele carregava 50 cartuchos de munição de ponta oca, cada um pesando 20 gramas, e uma mochila de 15 quilos com rações secas para 72 horas, um cobertor de lã e uma pá de trincheira de 2 quilos. O atirador posicionou-se a 450 metros de uma clareira aberta, deitado em uma depressão natural coberta por neve fresca, seu corpo isolado por camadas de roupa branca de camuflagem que absorviam 95% da luz refletida. Seus olhos, adaptados à escuridão após 14 horas de vigília, fixavam-se em um grupo de 12 soldados soviéticos avançando em formação de cunha, a 620 metros de distância. Cada inimigo portava um rifle Mosin Nagant padrão, calibre idêntico, com baionetas fixadas e granadas F1 de 60 gramas em cintos. O líder do pelotão inimigo, identificado por insígnias de sargento, media passos de 0,8 metros em terreno irregular, sua respiração formando nuvens que se dissipavam em 3 segundos. O atirador ajustou a mira, vento cruzado de 2 metros por segundo à esquerda, queda balística calculada em 2 metros para a distância. Ele inspirou por 4 segundos, reteve o ar por 6, exalou por 4. O dedo pressionou o gatilho com 2 quilos de força. O disparo ecoou abafado, a bala percorrendo 620 metros em 0,9 segundos, impactando o crânio do sargento a 200 metros por segundo. O corpo caiu para frente, 12 centímetros na neve, sem movimento posterior. Tempo decorrido, 04:18:03. Os 11 soldados restantes pararam abruptamente, formando um semicírculo instintivo de 5 metros de diâmetro. Distância entre eles, 5 a 2 metros. Um deles, de 22 anos, com 6 meses de serviço, ergueu seu rifle e varreu a linha de árvores com a coronha apoiada no ombro direito, mas o cano tremia 3 graus devido ao frio. Nenhum tiro foi disparado. A visibilidade era de 200 metros no escuro, reduzida pela neve em pó. O atirador, agora com frequência cardíaca de 72 batimentos por minuto, reposicionou o rifle 15 centímetros à direita, calculando o próximo alvo. Um soldado de flanco esquerdo, 615 metros, ajustando para o movimento lateral de 0,3 metros por segundo. Respiração, inspirar, reter, exalar. Disparo, impacto no tórax, perfuração de 18 centímetros, colapso pulmonar imediato. O corpo rolou 2 metros ladeira abaixo, parando contra uma raiz exposta. Os soviéticos responderam com uma rajada coletiva de 7 tiros de rifles, balas passando a 10 metros acima da posição do atirador, embedindo-se em pinheiros a 50 metros atrás dele. Duração da resposta, 8 segundos. Nenhum acerto. A confusão se instalou no pelotão inimigo. O subcomandante, de 28 anos e com experiência em patrulhas siberianas, ordenou por gestos um avanço em zigue-zague.
reduzindo a formação para grupos de 3, espaçados 4 metros. Eles cobriram 50 metros em 45 segundos, pisando em neve que afundava 10 centímetros por passo, emitindo ruídos de 40 decibéis. O atirador observou através da mira. O primeiro grupo expôs o flanco a 550 metros. Ele mirou no joelho esquerdo do líder do subgrupo, calibre penetrando o osso e ligamento em 0,02 segundos, causando fratura composta e imobilização. O homem gritou por 3 segundos antes de ser arrastado 5 metros por companheiros. 2 tiros inimigos seguiram, um a 420 metros de distância, errando por 8 metros à direita devido à mira desajustada pelo gelo. O atirador deslocou-se 2 metros para a esquerda em 12 segundos, arrastando o rifle e cobrindo a trilha com neve fresca usando as mãos enluvadas, que perdiam 1 grau de temperatura por minuto. A escalada veio a 04:25. Reforços soviéticos, um esquadrão de 18 homens com metralhadora Degtyaryov, DP-28, calibre 7, 62,54 mm, cadência de 550 disparos por minuto, peso de 1 kg, posicionaram-se a 300 metros da clareira. O atirador registrou 22 cartuchos restantes, temperatura corporal caindo para 35 graus Celsius nos membros inferiores devido à imobilidade. Ele mirou o atirador da metralhadora a 320 metros, ajustando para a vibração do bipé na neve. Disparo. A bala atingiu o ombro direito, rompendo a artéria subclávia. O homem sangrou 500 mililitros em 20 segundos, inoperante. A metralhadora cuspiu 34 tiros em arco de 180 graus, cobrindo 150 metros de frente. Mas o padrão de dispersão, de 2 metros por 100 disparos, falhou em penetrar a camuflagem nevada. O atirador respondeu com 2 disparos precisos, um no carregador da arma, 305 metros, ferindo o braço em 15 centímetros de profundidade. Outro no atirador reserva, colapso instantâneo. Perdas inimigas, 4 confirmadas em 8 minutos. Enquanto o pelotão se reagrupava, erros surgiram. Um soldado soviético inexperiente acendeu um fósforo para checar o mapa, iluminando um raio de 3 metros por 5 segundos. O atirador, a 580 metros, aproveitou. Disparo no peito, perfuração cardíaca. O fogo se apagou, pânico audível em sussurros abafados. A adaptação veio. Os soviéticos se dividiram em pares, rastejando 20 metros em 2 minutos. Usando valas de drenagem congeladas de 40 centímetros de profundidade. Mas o terreno traiu. Neve solta causou um desmoronamento, soterrando um par até a cintura por 30 segundos, expondo-os. 2 disparos do atirador, fatalidades no pescoço e abdômen. Pressão aumentava. Sinalizadores foram lançados a 04:32, iluminando 400 metros de raio com luz vermelha de 6 candelabruns, revelando silhuetas a 250 metros. O atirador enterrou-se 20 centímetros mais fundo, cobrindo o rosto com neve, visibilidade reduzida a 10% sob a luz intermitente. A rotina prévia do atirador, 500 disparos por semana em alvos móveis a 20 graus durante o treinamento de outono, ditava sua precisão. Ele havia limpado o rifle 3 vezes nos últimos 12 horas, removendo 0,5 gramas de gelo do cano a cada vez. Agora, com o inimigo a 200 metros, ele calculou munição em 18 cartuchos, exposição potencial em 40 segundos se descoberto. Um par de soviéticos avançou 15 metros, rifles apontados para frente, mas um tropeçou em raiz gelada, caindo de joelhos por 4 segundos. Disparo, cabeça, 198 metros. O companheiro atirou às cegas, bala embedindo 5 metros à esquerda. A caça se intensificava. Rádio inimigo crepitava a 300 metros, coordenando um flanqueamento por 12 homens via trilha leste, 800 metros de circunferência.
Para quem acompanha análises táticas como esta, inscreva-se no canal para receber notificações de novas narrativas históricas. O conflito evoluía. Os soviéticos, agora 26 em campo, adaptavam com granadas lançadas a 50 metros, explosões de 5 metros de raio, espalhando fragmentos de 2 gramas cada. Mas o terreno absorvia 70% da letalidade na neve. O atirador registrou 7 baixas adicionais em 15 minutos. Sua posição ainda oculta, mas o frio corroía. Dedos com sensibilidade reduzida em 30%. Visão periférica contraída por fadiga. A pressão montava, invisível como o inimigo no branco eterno. A 04. 45 da manhã de 20 de janeiro de 1940, a floresta de Kola, ao norte da Finlândia, registrava uma intensificação do vento noroeste, agora a 20 km por hora, carregando flocos de neve seca que reduziam a visibilidade para 150 metros. A temperatura havia caído para 34 graus Celsius, congelando o suor nas costas do atirador, de 33 anos, cuja frequência cardíaca subia para 78 batimentos por minuto após o deslocamento mínimo de 3 metros para uma nova depressão no terreno. Uma vala de 50 centímetros de profundidade formada por derretimento parcial e refresamento. Seu rifle Mosin Nagant M2830, com 16 cartuchos restantes no coldre de munição, acumulava 0,2 gramas de gelo na borda da mira PU, que ele removeu com um pano isolante em 8 segundos, mantendo a precisão em 95% para distâncias abaixo de 400 metros. O peso total de seu equipamento agora era de 28 quilos, distribuídos para evitar compressão excessiva na neve, que afundava 8 centímetros sob seu cotovelo esquerdo. Os soviéticos, reduzidos a 19 homens em campo após as 7 baixas confirmadas, emitiam sinais de rádio a intervalos de 30 segundos, coordenando um cerco em forma de pinça. 8 soldados pelo flanco leste, avançando 100 metros em 90 segundos por vales congelados de 30 centímetros de largura, e 11 pelo oeste, usando pinheiros como cobertura a cada 5 metros. O atirador observou o flanco leste através da mira. O líder do grupo, de 25 anos, com 12 meses de serviço em manobras de inverno, movia-se a 0,6 metros por segundo. Rifle Mosin Nagant erguido a 45 graus, baioneta refletindo 2% da luz do sinalizador residual. Distância, 180 metros. O atirador inspirou por 3 segundos, reteve por 5, exalou por 3. O dedo aplicou 8 kg no gatilho. A bala de 7,6253 mR viajou 180 metros em 0,3 segundos, impactando a clavícula esquerda, fraturando o osso em 2 pontos e perfurando o pulmão superior com perda de 300 mililitros de sangue em 15 segundos. O homem caiu de lado, rolando 1 metro na neve, imobilizando o avanço do grupo por 20 segundos, enquanto os companheiros se abaixavam, formando um aglomerado de 4 metros de diâmetro. A reação veio imediata. O grupo oeste, a 220 metros, abriu fogo com 12 disparos coordenados, balas traçantes de 7,62 milímetros iluminando trajetórias a 800 metros por segundo, embedindo-se a 15 metros da posição do atirador em troncos de 20 centímetros de diâmetro, lascas voando 2 metros para trás. Duração, 10 segundos. Nenhum impacto direto, mas o barulho de 120 decibéis ecoou por 300 metros, alertando reforços a 1 quilômetro de distância. O atirador, com visão noturna preservada por 16 horas de adaptação, calculou o próximo movimento: deslocar 4 metros para nordeste em 15 segundos, arrastando o corpo plano para minimizar trilhas. Mãos perdendo 0,5 grau de temperatura por contato com a neve a 34 graus. Ele mirou um atirador do grupo oeste, 210 metros, ajustando para vento cruzado de 3 metros por segundo, queda balística de 0,4 metro. Respiração controlada a 10 ciclos por minuto. Disparo. Impacto no antebraço direito, rompendo o rádio e ulna.
O rifle inimigo caindo 5 metros na neve. O ferido gritou por 4 segundos, expondo a posição do grupo. Confusão se espalhou entre os soviéticos. O subcomandante oeste, de 30 anos e veterano de exercícios nos Urais, ordenou por sussurros um recuo tático de 30 metros, dividindo o esquadrão em tríades espaçadas 6 metros, mas o pânico levou a um erro. 2 soldados colidiram em uma raiz exposta de 10 centímetros, emitindo um estalo audível de 50 decibéis a 100 metros. O atirador aproveitou. Mira no tórax do mais próximo, 195 metros. Perfuração de 22 centímetros através do externo. Colapso circulatório em 8 segundos. O segundo, reagindo, atirou a 190 metros. A bala passando 3 metros à esquerda devido a tremor de 4 graus nas mãos pelo frio. Perdas, 2 em 2 minutos. A adaptação inimiga seguiu. Eles lançaram 2 granadas RGD-33, peso de 310 gramas cada, raio de fragmentação de 15 metros, explodindo a 40 metros da posição anterior do atirador, escavando crateras de 1 metro de diâmetro na neve, mas dissipando 80% da energia no manto branco de 60 centímetros. Às 05:10, a escalada atingiu novo patamar. Um pelotão de reforço soviético de 24 homens chegou via trilha sul, carregando 2 metralhadoras Maxim MU-910, calibre 7, 62, 54 mm, cadência de 600 disparos por minuto, peso de 23 quilos cada com tripé, posicionadas a 250 metros da clareira central. O ar cheirava a cordite misturada ao ozônio gelado. Temperatura ambiente agora, 35 graus Celsius, com umidade relativa de 90%, congelando umidade na respiração do atirador, reduzindo sua visibilidade em 5% por condensação na mira. Ele tinha 13 cartuchos restantes, frequência cardíaca em 82 batimentos, e notou fadiga muscular nos ombros após 45 minutos de imobilidade parcial, perda de 2% na precisão por contração. Observando a montagem da primeira Maxim, o atirador inimigo, de 27 anos, fixou o bipé em neve compactada, mas o solo cedeu 5 centímetros sob o peso, desalinhando o cano em 2 graus. Distância: 255 metros. O atirador finlandês mirou o mecanismo de alimentação, ajustando para a vibração inicial. Inspirar, reter, exalar. Disparo. A bala atingiu o cinto de munição, rompendo 150 elos e espalhando 200 cartuchos em um raio de 3 metros. Inoperante por 40 segundos, enquanto o atirador inimigo recarregava manualmente. A resposta foi feroz. A segunda Maxim abriu fogo com 45 disparos em 7 segundos, cobrindo um setor de 120 graus. Balas perfurando pinheiros a 50 metros atrás do atirador. Fragmentos de madeira de 5 gramas caindo a 10 metros de sua posição. Dispersão. 5 metros por 100 disparos, falhando na camuflagem devido à neve fresca sobreposta em camadas de 15 centímetros. O atirador rolou 2 metros para a direita em 5 segundos, expondo o flanco por 3 segundos, mas cobriu-se com o cobertor de lã, absorvendo 70% do calor corporal restante. Ele contra-atacou. Mira no atirador da Maxim, 248 metros. Impacto no pescoço, seção da carótida, sangramento de 400 mililitros em 12 segundos. O pelotão inimigo pausou, emitindo ordens radiofônicas a 400 Hz, coordenando um avanço de 12 homens em linha de 50 metros de frente, rastejando a 0,2 metros por segundo na neve de 70 centímetros de profundidade agora. Erros humanos emergiram no inimigo. Um soldado de 19 anos, com 3 meses de serviço, ergueu a cabeça por 2 segundos para checar o relógio, silhueta exposta contra o céu cinzento nascente. O atirador, a 230 metros, calculou o movimento. Disparo no crânio, perfuração de 12 centímetros, morte instantânea. O grupo parou, formando bolhas de 3 metros, mas o terreno hostil interveio. Um desmoronamento de neve acumulada em galho de 2 metros de comprimento soterrou 2 homens até os joelhos por 25 segundos, imobilizando-os.
2 disparos seguidos, um no abdômen, hemorragia interna de 600 mililitros, outro no joelho, fratura e exposição. A pressão crescia. Sinalizadores adicionais foram disparados a 0522, iluminando 500 metros com 200 candelabruns, revelando movimentos a 150 metros. O atirador enterrou-se 25 centímetros mais, respiração reduzida a 8 ciclos por minuto. Paranoia sutil alimentada pela falta de visuais claros além de 100 metros. Relatos radiofônicos inimigos contraditórios mencionavam fantasma na neve, em códigos de 20 palavras por minuto. A experiência do atirador, forjada em 300 horas de simulações de emboscada em florestas boreais, permitia cálculos rápidos, munição em 9 cartuchos, exposição cumulativa de 55 minutos, risco de hipotermia em 15% nos pés após 18 horas sem aquecimento. Os soviéticos adaptaram novamente, enviando um cão de caça alemão, peso de 35 quilos, farejando trilhas a 0,4 metros por segundo, guiado por um handler a 80 metros. O animal parou a 120 metros, latindo por 6 segundos, alertando o pelotão. O atirador mirou o handler primeiro, 125 metros, impacto no ombro, desabilitando o controle. O cão avançou 20 metros antes de um tiro secundário no flanco, parando-o com ferimento de 10 centímetros. Baixas totais inimigas, 12 em 35 minutos desde a escalada. O cerco se fechava, com 30 soviéticos agora em raio de 300 metros, granadas adicionais explodindo a 30 metros, fragmentos de 5 grama, perfurando camuflagem em 20% dos casos, mas o branco eterno engolia o caos, forçando o atirador a um novo deslocamento de 5 metros sob fogo intermitente de 18 disparos. A caça persistia, invisível e incansável. Às 05:35 da manhã de 20 de janeiro de 1940, na periferia da floresta de Kola, o amanhecer cinzento filtrava-se através de nuvens baixas a 200 metros de altitude, reduzindo a visibilidade para 120 metros em rajadas de vento noroeste a 22 km por hora. A temperatura estabilizava em 36 graus Celsius, congelando o solo superficial em uma crosta de 5 centímetros que rachava sob pesos acima de 50 quilos, enquanto a neve profunda, de 65 centímetros, absorvia movimentos lentos. O atirador, de 33 anos, com 19 horas de vigília contínua e 450 minutos de imobilidade acumulada, sentia contração muscular nos quadríceps em 10%, frequência cardíaca em 85 batimentos por minuto, após o deslocamento de 5 metros para uma nova posição atrás de um pinheiro caído de 3 metros de diâmetro. Seu rifle Mosin Nagant M2830 registrava 7 cartuchos restantes, o cano com acúmulo de 0,3 grama de gelo removido manualmente em 10 segundos, mantendo o alcance efetivo em 600 metros, apesar da condensação na mira PU, que distorcia 2% da imagem periférica. Ele carregava agora 12 quilos de equipamento, rações reduzidas a 200 calorias restantes para 48 horas, e botas com isolamento térmico, perdendo eficiência em 15% nos dedos dos pés. Os soviéticos, totalizando 32 homens em um perímetro de 250 metros de raio, emitiam comandos sussurrados a intervalos de 15 segundos, coordenando via rádio portável de 5 quilos com alcance de 2 quilômetros. O grupo leste de 10 soldados avançava em pares rastejantes a 0,15 metros por segundo por uma ravina de 40 centímetros de largura, rifles Mosin Nagant com coronhas apoiadas no solo, baionetas arrastando sulcos de 2 centímetros na neve. Distância do atirador, 140 metros. Ele observou o par líder, o homem da frente, de 24 anos, com 8 meses de serviço em patrulhas de fronteira, movia o cano do rifle em arco de 30 graus, exalando vapor que se dissipava em 2 segundos. O atirador ajustou a mira para vento de 4 metros por segundo, queda balística de 0,3 metro, inspirou por 3 segundos, reteve por 4, exalou por 3, pressão no gatilho,
9 quilos. A bala percorreu 140 metros em 0,2 segundos, impactando a nuca, perfurando o crânio em 10 centímetros e seção da medula espinhal. O corpo desabou para frente, 0,8 metros na ravina, bloqueando o segundo homem por 12 segundos enquanto ele tentava desviar. A reação inimiga foi fragmentada. O par seguinte parou a 150 metros. Um soldado de 21 anos erguendo o rifle e disparando 3 tiros em direção à silhueta vaga do pinheiro. Balas embedindo 4 metros à direita devido a desvio de 3 graus pelo gelo no cano. Duração: 5 segundos. O atirador, com respiração agora a 9 ciclos por minuto, reposicionou o rifle 8 centímetros à esquerda, calculando o atirador exposto. Distância: 152 metros. Movimento lateral de 0,2 metros por segundo. Disparo: impacto no ombro esquerdo, fratura da escápula e rompimento do manguito rotador. O rifle inimigo caindo 1 metro. O ferido arrastou-se 3 metros para trás, emitindo gemidos de 30 decibéis abafados pela neve. O grupo leste pausou, formando um semicírculo de 6 metros, mas a confusão levou a um erro. Um suboficial ordenou avanço direto, expondo 3 homens a 130 metros em linha reta por 20 segundos. O atirador explorou. Primeiro disparo no centro, tórax perfurado em 20 centímetros, colapso em 6 segundos. Segundo no flanco direito, abdômen com hemorragia de 400 mililitros. O terceiro atirou às cegas, bala passando 2 metros acima, embedindo em galho a 15 metros. A adaptação veio do núcleo ocidental, onde 14 soviéticos se reorganizaram sob o subcomandante de 30 anos, posicionando uma metralhadora Degtyaryov DP-28 a 180 metros atrás de um monte de neve de 2 metros de altura. A arma, com 47 cartuchos no tambor de 1 quilos, foi montada em 25 segundos, bipé afundando 4 centímetros no solo instável. O atirador inimigo, de 26 anos, varreu um setor de 90 graus com 28 disparos em 4 segundos, cadência de 550 por minuto, balas traçando linhas a 800 metros por segundo e perfurando o pinheiro caído a 10 metros da posição finlandesa, lascas de 3 gramas voando 5 metros. Dispersão: 8 metros por 100 disparos, falhando na camuflagem por sobreposição de neve fresca em 20 centímetros. O atirador finlandês rolou 5 metros para trás em 4 segundos, expondo o torso por 2 segundos, mas cobriu-se com o braço esquerdo, absorvendo o impacto indireto de fragmento em 1 grau de lesão superficial. Ele contra-atacou, mira no carregador da DP-28, 182 metros, ajustando para a vibração de 1 grau. Disparo. A bala rompeu o tambor, espalhando 15 cartuchos em raio de 2 metros, inoperante por 30 segundos. O atirador inimigo recuou, ferido no pulso por estilhaço de 0,5 grama. A escalada intensificou-se a 0,50, com reforços soviéticos de 15 homens chegando pelo sul, totalizando 41 em campo, carregando 6 granadas F1 de 60 gramas cada em cintos e um lançador de morteiros 50mm PT PM38, peso de 5 quilos, alcance de 800 metros. O ar carregava cheiro de pólvora queimada, misturado à resina congelada de pinheiros, umidade congelando nas narinas do atirador, reduzindo o fluxo respiratório em 8%. Ele tinha 4 cartuchos restantes. Fadiga ocular, após 20 horas manifestando-se em borrão periférico de 5%, e notou hipotermia incipiente nos pés, com sensibilidade em 20% menos. Observando o montador do morteiro, o homem de 29 anos fixou o tubo em base de madeira, mas o vento desalinhou o ângulo em 2 graus. Projétil de 800 gramas lançado a 180 metros, explodindo 50 metros à frente da posição, cratera de 0,8 metro de diâmetro na neve, fragmentos de 1 grama dispersos em 10 metros sem impacto direto.
O atirador mirou o observador do morteiro 165 metros. Impacto no joelho direito, fratura patelar e imobilização por 45 segundos. Erros no inimigo proliferaram sob pressão. Um soldado de 20 anos, com 4 meses de serviço, acendeu um cigarro para acalmar nervos. Chama iluminando 2 metros por 4 segundos a 160 metros. O atirador calculou. Disparo no pescoço, seção da traqueia, colapso asfíxico em 10 segundos. O grupo pausou. Relatos radiofônicos contraditórios. Posição fantasma a leste versus fogo de oeste, gerando 20 segundos de hesitação, paranoia audível em sussurros de 25 decibéis. Eles adaptaram, dividiram-se em quartetos, rastejando por valas de 35 centímetros. Mas o terreno traiu novamente, um afundamento de 15 centímetros, soterrando um quarteto até a cintura por 35 segundos a 120 metros. 2 disparos do atirador, um no tórax superior, perfuração pulmonar, outro no braço, desarmando o rifle. Baixas, 4 em 15 minutos. A pressão montava com morteiros adicionais, 3 projéteis caindo em arco de 200 metros, explosões de raio 8 metros dissipando 75% na neve. Mas uma lasca de 2 gramas roçou o ombro do atirador, causando corte de 3 centímetros e perda de 50 mililitros de sangue. Às 06:10, o sol nascente elevava a luz difusa a 500 candelabruns, revelando silhuetas a 100 metros, enquanto o vento carregava flocos que reduziam visibilidade para 80 metros intermitentemente. Os soviéticos, agora 35 após reposições mínimas, coordenavam um flanqueamento final por 18 homens via trilha nordeste de 400 metros de comprimento, usando cães de caça adicionais de 30 quilos cada, farejando a 3 metros por segundo. O atirador, com 2 cartuchos restantes, deslocou-se 3 metros para uma depressão de 60 centímetros em 18 segundos, mãos entorpecidas, perdendo 1 grau por minuto, visão contraída por fadiga em 10%. Um cão latiu a 90 metros, alertando o handler de 28 anos. Disparo, impacto no handler no peito, 92 metros, colapso imediato. O cão avançou 10 metros antes de parar. Confuso, o pelotão inimigo abriu fogo com 25 disparos coletivos, balas embedindo 6 metros ao redor, mas a camuflagem nevada absorvia 90% das trajetórias. A caça se fechava, com granadas lançadas a 25 metros, explosões escavando 5 metros de profundidade, forçando o atirador a um rolamento de 2 metros sob fragmentos, exposição de 5 segundos, elevando o risco de detecção em 25%. Baixas totais inimigas, 18 confirmadas em 1 hora e 53 minutos, números que questionavam a doutrina de cerco soviética em terreno ártico, mas o branco persistia, engolindo tanto o caçador quanto o caçado. Às 06:25 da manhã de 20 de janeiro de 1940, na encosta leste da floresta de Kola, o sol baixo elevava a luminosidade difusa para 800 candelabruns, projetando sombras alongadas de 5 metros nos pinheiros espaçados a 10 metros um do outro, enquanto rajadas de vento noroeste a 25 km por hora erguiam neve em pó, que limitava a visibilidade a 70 metros em intervalos de 10 segundos. A temperatura caía para 37 graus Celsius, formando crostas de gelo de 6 centímetros na superfície, que suportavam pesos até 40 quilos antes de rachar com estalos de 45 decibéis. O atirador, de 33 anos, com 20 horas de operação contínua e 500 minutos de exposição estática, registrava contração muscular nos antebraços em 12%, frequência cardíaca em 88 batimentos por minuto, após o rolamento de 2 metros para uma nova depressão de 70 centímetros atrás de raízes expostas. Seu rifle, Mosin Nagant M2830, tinha 1 cartucho restante no pente de 5, mais 6 no coldre de munição de 2 quilos, o mecanismo com
4 gramas de gelo acumulado na alavanca de trava removido com os dentes em 12 segundos, preservando precisão em 92% para alvos abaixo de 300 metros, apesar da fadiga ocular que borrava 7% da visão central. Ele pesava agora 65 quilos, perda de 3 quilos por desidratação e evaporação de suor congelado, botas com isolamento em 18%, menos eficiência nos calcanhares. Os soviéticos, elevados a 38 homens, após influxo de 3 reforços via trilha sul de 500 metros, coordenavam por rádio de baixa frequência a 350 Hz, com comandos de 15 palavras por minuto, indicando um cerco em camadas. 15 soldados no perímetro externo a 200 metros, armados com rifles Mosin Nagant e 4 metralhadoras Degtyaryov DP-28 e 23 no interno, rastejando em quartetos a 0, 1 metro por segundo por valas de 45 centímetros de profundidade. Distância do núcleo, 110 metros. O atirador observou o quarteto líder pelo flanco nordeste. O homem da vanguarda, de 23 anos com 10 meses de serviço em exercícios de tundra, arrastava o rifle com cano a 20 graus do solo, baioneta traçando sulco de 5 centímetros na neve, respiração formando nuvens de 4 segundos de duração, ajuste na mira, PU, vento cruzado de 5 metros por segundo, queda balística de 2 metros. Inspirou por 2 segundos, reteve por 3, exalou por 2. Pressão no gatilho, 2 quilos. A bala de 7,62,53 mm/r cobriu 110 metros em 15 segundos, impactando a base do crânio, perfurando 8 centímetros e seção da coluna cervical. O corpo tombou para trás, 5 metros na vala, imobilizando o quarteto por 18 segundos, enquanto os outros se abaixavam, formando um aglomerado de 3 metros de diâmetro. A reação foi coordenada, mas falha. O quarteto seguinte, a 115 metros, respondeu com 8 disparos em arco de 60 graus, balas de 60 milímetros impedindo 5 metros à esquerda da depressão do atirador, em crosta de gelo que se fragmentou em pedaços de 10 gramas, dispersão de 2 metros por 100 tiros, devido ao tremor de 5 graus nas mãos pelo frio. Duração: 6 segundos. Nenhum acerto direto. Mas o eco de 10 decibéis propagou-se por 250 metros, sinalizando para o perímetro externo. O atirador, com respiração reduzida a 7 ciclos por minuto para conservar oxigênio em ar rarefeito pelo esforço, recarregou o pente em 9 segundos, dedos entorpecidos perdendo sensibilidade em 25%, e mirou o atirador mais exposto do quarteto. Distância: 112 metros. Movimento de recuo de 1 metro por segundo. Disparo. Impacto no fêmur direito, fratura transversal e hemorragia de 250 mililitros em 20 segundos. O homem arrastando-se 2 metros para trás e expondo o flanco do grupo. Os soviéticos pausaram, emitindo sussurros de 20 decibéis sobre som a nordeste. Mas a falta de visuais claros, sombras intermitentes, reduzindo detecção em 40%, gerou hesitação de 25 segundos. Relatos radiofônicos contraditórios mencionando fogo isolado versus emboscada múltipla. Confusão se instalou no núcleo interno. O subcomandante de 30 anos, com experiência em manobras uraisianas, ordenou por gestos um avanço em pares alternados, espaçados 4 metros. Mas o erro surgiu. Um par colidiu com um galho baixo de 1 metro de altura, coberto por 20 centímetros de neve, emitindo estalo de 55 decibéis a 100 metros e expondo silhuetas por 5 segundos. O atirador explorou. Mira no líder do par. 105 metros, impacto no tórax médio, perfuração de 16 centímetros através do pericárdio, colapso em 7 segundos. O segundo atirou em resposta, 3 disparos a 102 metros, errando por 4 metros à direita devido à mira congelada em 2 graus. Perdas, 2 em 3 minutos. A adaptação inimiga seguiu a 06-32, com o perímetro externo lançando 4 granadas F1 de 60 gramas cada, raio de explosão de 6 metros,
caindo a 50 metros da posição anterior, escavando crateras de 0,7 metro de diâmetro na neve e dispersando fragmentos de 1,5 grama em 12 metros. Mas o manto branco absorveu 85% da fragmentação, limitando letalidade a 20% em áreas camufladas. Às 06:45, a escalada elevou-se com a chegada de um destacamento de engenharia soviético de 12 homens, totalizando 47 em campo, carregando minas antitanque TM-38 de 3 quilos cada, alcance de detecção por peso de 100 quilos e um detector de minas improvisado de 4 quilos para varrer trilhas. O céu cinzento carregava umidade de 92%, congelando condensação nas sobrancelhas do atirador e reduzindo visão em 8% por cristais de gelo. Ele tinha 4 cartuchos restantes após recarga parcial, frequência cardíaca em 92 batimentos e hipotermia nos pés, atingindo 25% de perda sensorial, forçando movimentos mínimos de 1 centímetro por minuto para restaurar circulação. Observando o engenheiro líder. O homem de 31 anos posicionou uma mina a 90 metros, cavando 15 centímetros na crosta com pá de 1 quilo, mas o vento carregou neve que obscureceu o local por 8 segundos. Distância, 92 metros. O atirador ajustou para a rajada de 6 metros por segundo. Inspirar, reter, exalar. Disparo. A bala atingiu o braço estendido, rompendo o húmero e derrubando a pá. 2 metros, a mina rolando instável por 0,5 metro. O grupo pausou, realinhando em 30 segundos, mas o erro propagou. Um detector falso positivo alertou para armadilha finlandesa a 80 metros, desviando 5 homens para uma vala errada. A resposta foi intensa. 2 DP-28 abriram fogo simultâneo com 52 disparos em 8 segundos. Cobrindo o setor de 150 graus, cadência de 550 por minuto. Balas perfurando raízes a 8 metros da depressão do atirador. Lascas de madeira de 4 gramas impactando sua camuflagem em 15 centímetros de distância. Dispersão: 2 metros por 100 disparos, falhando devido à crosta irregular que desviava trajetórias em 3 graus. O atirador rolou 1 metro para o lado em 6 segundos, exposição de 4 segundos elevando detecção em 20% e cobriu o rifle com neve fresca de 10 centímetros. Ele contra-atacou. Mira no atirador da DP-28 mais próxima, 95 metros, impacto no bíceps, paralisia do braço e interrupção de 25 disparos. O engenheiro ferido gritou por 5 segundos, alertando o destacamento que lançou morteiros PM-38 adicionais, 2 projéteis de 800 gramas a 120 metros, explodindo com raio de 9 metros e crateras de 1 metro, fragmentos de 2 gramas roçando 3 metros do atirador sem penetração, mas elevando poeira de neve que reduziu visibilidade para 50 metros por 15 segundos. Erros humanos no inimigo se multiplicaram sob a pressão crescente. Um soldado de 18 anos, recruta com 2 meses de serviço, ergueu-se parcialmente para ajustar o rádio, silhueta de 1,7 metro, exposta a 85 metros por 3 segundos contra o horizonte claro. O atirador calculou o movimento. Disparo no pescoço, perfuração de 9 centímetros na jugular, sangramento de 350 mililitros em 18 segundos. O grupo hesitou, comunicações radiofônicas fragmentadas, contato a 100 metros, contrastando com silêncio no leste, fomentando 40 segundos de imobilidade, paranoia em tons baixos de 18 decibéis sobre atirador invisível. Eles adaptaram, quartetos agora com escudos improvisados de mochilas de 8 quilos, avançando 20 metros em 2 minutos por ravinas de 50 centímetros. Mas o terreno interveio, uma crosta rachando sob o peso coletivo, soterrando um quarteto até os joelhos por 40 segundos a 75 metros. 2 disparos seguidos, um no ombro exposto, fratura e desarme. Outro no flanco, hemorragia abdominal de 500 mililitros. Perdas: 3 em 12 minutos.
A pressão persistia com minas posicionadas em arco de 150 metros, detectores varrendo a 0,2 metros por segundo, mas falsos alarmes desviaram 8 homens para uma armadilha natural de 2 metros de profundidade, expondo-os por 30 segundos. A 07:05, a luz diurna atingia 200 candelabruns, revelando contornos a 60 metros, enquanto o vento carregava flocos que mascaravam movimentos. Os soviéticos, reduzidos a 42 após as baixas, coordenavam um assalto final por 20 homens via flanco oeste de 300 metros, com 2 cães de caça de 32 quilos farejando trilhas a 0,25 metros por segundo, guiados por handlers armados. O atirador, com um cartucho restante, deslocou-se 2 metros para uma raiz oca de 40 centímetros em 20 segundos. Mãos com sensibilidade em 30% menos, visão periférica contraída em 12% por exaustão. Um cão farejou a trilha anterior a 65 metros, latindo por 7 segundos e alertando o handler de 26 anos. Disparo final. Impacto no handler no tórax, 67 metros. Perfuração pulmonar e colapso em 9 segundos. O cão parou, confuso, enquanto o assalto pausou. 22 disparos coletivos, embedindo 4 metros ao redor. Mas a camuflagem de neve e raízes absorveu 95% das trajetórias. Granadas adicionais explodiram a 20 metros, raio de 7 metros escavando 0,6 metro, forçando o atirador à imobilidade sob fragmentos de 1 grama, exposição de 6 segundos, elevando o risco em 30%. Baixas totais inimigas, 23 confirmadas em 2 horas e 48 minutos. Estatísticas que forçavam reavaliação tática soviética em florestas geladas, mas o cerco se apertava, com o branco infinito alimentando a incerteza mútua. Às 07:20 da manhã de 20 de janeiro de 1940, na encosta central da floresta de Kola, o sol ascendente filtrava luz difusa de 500 candelabruns, através de copas de pinheiros carregadas com 30 centímetros de neve acumulada, projetando sombras irregulares de 4 metros que se moviam com o vento noroeste a 27 quilômetros por hora, erguendo véus de neve em pó que cortavam a visibilidade para 50 metros em rajadas de 8 segundos. A temperatura estabilizava em 38 graus Celsius, endurecendo a crosta superficial em 7 centímetros, que suportava até 35 quilos antes de ceder com trincas de 50 decibéis, enquanto a camada profunda de 70 centímetros afundava sob pesos concentrados, formando poças de ar frio a 40 graus. O atirador, de 33 anos, com 21 horas de vigília ininterrupta e 550 minutos de exposição estática, registrava rigidez nos ombros em 15%, frequência cardíaca em 90 batimentos por minuto após o deslocamento mínimo de 1 metro para dentro da raiz oca de 45 centímetros de diâmetro. Seu rifle, Mosin Nagant M2830, contava com 6 cartuchos no coldre de munição de 8 kg, o cano com 0,5 grama de gelo na ranhura de ejeção removido com um pano úmido em 15 segundos, mantendo precisão em 90% para distâncias até 250 metros, apesar da fadiga visual que distorcia 8% da imagem na mira PU. Seu peso corporal havia caído para 64 quilos. Perda de 4 quilos por evaporação acelerada e redução de ingestão calórica a 800 calorias nas últimas 18 horas, com isolamento das botas em 20% menos eficiência nos artelhos, causando dormência sensorial em 30%. Os soviéticos, agora 42 homens em um perímetro contraído de 200 metros de raio, após reposições mínimas de 5 via trilha leste de 600 metros, coordenavam por rádio de 400 Hz com protocolos de 12 palavras por minuto, reconhecendo formalmente a presença de um atirador isolado em relatórios codificados como elemento sniper de precisão, estimado 2 indivíduos, taxa de eliminação 23 em 3 horas. O núcleo de assalto, 22 soldados divididos em 5 quartetos, avançava pelo flanco oeste a 0,8 metro por segundo em valas de 50 centímetros de largura,
Rifles Mosin Nagant, com canos elevados a 25 graus para varredura. Baionetas fixas refletindo 3% da luz solar baixa. Distância do núcleo, 85 metros. O atirador observou o quarteto da vanguarda. O líder, de 25 anos com 14 meses de serviço em patrulhas geladas, movia-se com passos de 0,3 metro, exalando vapor que persistia 3 segundos no ar imóvel entre rajadas. Ajuste na mira, vento de 6 metros por segundo à esquerda, queda balística de 0,15 metro. Inspirou por 2 segundos, reteve por 3, exalou por 2. Pressão no gatilho, 2,1 quilos. A bala percorreu 85 metros em 0,12 segundos, impactando o trapézio direito, rompendo músculo e nervo em 5 centímetros de profundidade. O homem caindo de joelhos e imobilizando o quarteto por 22 segundos, enquanto os outros se dispersavam em arco de 5 metros. A reação inimiga intensificou-se com precisão tática. O quarteto adjacente, a 90 metros, respondeu com 10 disparos coordenados em setor de 45 graus, balas de 7,62 mm traçando linhas a 820 metros por segundo, e embedindo 3 metros à frente da raiz oca em crosta, que se fragmentou em lascas de 8 gramas, dispersão de 1,5 metro por 100 tiros, agravada por tremor de 4 graus nas mãos expostas. Duração, 7 segundos. Nenhum impacto direto, mas o barulho de 115 decibéis ecoou por 200 metros, sincronizando com o perímetro externo, onde 2 metralhadoras Degtyaryov DP-28, peso de 9,1 quilos cada com 47 cartuchos no tambor, foram realinhadas em 20 segundos para fogo supressivo. O atirador, com respiração a 6 ciclos por minuto para mitigar condensação na mira, recarregou 2 cartuchos em 10 segundos, dedos com sensibilidade em 35% reduzida, e mirou o atirador da DP-28 mais próxima. Distância 95 metros, vibração do bipé em 1,5 grau. Disparo. Impacto no antebraço esquerdo, fratura do cúbito e interrupção de 12 disparos. O mecanismo travando por 35 segundos, enquanto o ferido era arrastado 4 metros para trás. A segunda DP-28 cuspiu 38 tiros em 5 segundos, cobrindo 100 graus e perfurando a raiz oca a 2 metros. Fragmentos de madeira de 6 gramas, roçando o ombro do atirador em corte superficial de 2 centímetros, perda de 30 mililitros de sangue. Confusão inicial no núcleo deu lugar à adaptação organizada. O subcomandante de 30 anos, transmitindo via rádio, priorizar eliminação sniper, flanqueamento duplo com engenharia, dividiu os quartetos em pares de cobertura, espaçados 3 metros, avançando 15 metros em 90 segundos por ravinas de 55 centímetros, mas o erro emergiu. Um par pisou em crosta instável a 80 metros, afundando 20 centímetros e emitindo estalo de 60 decibéis que propagou por 150 metros. O atirador explorou, mira no homem atolado, 82 metros, impacto no joelho esquerdo, fratura da tíbia e imobilização por 40 segundos. O companheiro atirou em pânico, 4 disparos errando por 5 metros à direita, devido a desvio de 3 graus no cano congelado. Perdas, 1 em 4 minutos. A escalada veio a 07:35, com o destacamento de engenharia posicionando 3 minas TM-38 de 3 quilos, em arco de 100 metros a 70 metros de distância. Detectores de minas de 4 quilos varrendo a 0,15 metros por segundo. Mas um falso positivo, causado por raiz enterrada de 10 centímetros, desviou 6 homens para uma vala de 2,5 metros de profundidade, expondo-os por 28 segundos em silhuetas claras contra o horizonte. A pressão montou com morteiros PM-38, 4 projéteis de 800 gramas lançados a 150 metros, explodindo em raio de 10 metros com crateras de 1,2 metros de diâmetro na neve, fragmentos de 2,5 gramas dispersos em 15 metros, impactando a camuflagem do atirador a 4 metros, uma lasca penetrando 1 centímetro no antebraço direito, hemorragia de 40 mililitros controlada por pressão manual em 12 segundos.
O atirador, frequência cardíaca subindo para 95 batimentos. Deslocou-se 5 metros para uma depressão adjacente de 50 centímetros em 18 segundos, expondo o flanco por 5 segundos e elevando detecção em 25%. Mas cobriu o rastro com neve fresca de 12 centímetros, usando o cotovelo. Ele mirou o observador do morteiro, 75 metros, ajustando para movimento de recarga de 4 metros por segundo. Inspirar, reter, exalar. Disparo. Impacto no pescoço, seção da veia jugular e colapso em 11 segundos, interrompendo o fogo por 50 segundos. Os soviéticos pausaram, comunicações radiofônicas revelando incerteza, sniper deslocado 20 metros leste, contrastando com fogo de sul, gerando 35 segundos de imobilidade, paranoia em sussurros de 22 decibéis sobre anomalia tática não mapeada. Erros no inimigo se acumularam sob o reconhecimento formal. Um engenheiro de 27 anos, com 9 meses de serviço em construções árticas, ergueu o detector por 4 segundos para checar o mostrador, silhueta de 8 metros exposta a 72 metros contra a sombra alongada. O atirador calculou: disparo no tórax superior, perfuração de 18 centímetros no pulmão esquerdo, hemorragia de 450 mililitros em 16 segundos. O grupo hesitou, dividindo-se em tríades com escudos de mochilas de 9 quilos, avançando 10 metros em 75 segundos por crostas de 60 centímetros. Mas o vento traiu. Rajada carregou neve, que obscureceu visuais por 10 segundos, causando colisão entre tríades a 65 metros e exposição coletiva por 15 segundos. 2 disparos seguidos, um no braço carregador, fratura do rádio e queda de mina de 3 quilos, outro no flanco, ferimento abdominal de 300 mililitros. Perdas. 3 em 10 minutos. A adaptação elevou-se a 0750, com um pelotão de elite soviético de 16 homens, veteranos de 2 anos em frentes orientais, integrando-se, totalizando 53 em campo, portando submetralhadoras PPSH-41 de calibre 7, 62 e 25 metros, cadência de 900 disparos por minuto, peso de 6 quilos com 71 cartuchos no tambor para supressão em bursts de 20 tiros. O ar carregava odor de cordite e resina queimada, umidade de 94%, congelando nas pestanas do atirador e reduzindo visão em 10% por cristais. Ele tinha 3 cartuchos restantes, hipotermia nos membros inferiores em 35% de perda sensorial, forçando flexões mínimas de 0,5 centímetro por minuto. Observando a vanguarda da elite. O líder de 29 anos montou a PPSH em bipé improvisado de 1 quilo, mas o solo cedeu 6 centímetros sob o peso, desalinhando em 2,5 graus. Distância, 68 metros. Disparo. A bala atingiu o gatilho, travando o mecanismo e espalhando 10 cartuchos em 1,5 metro de raio. A resposta foi massiva. 3 PPSH abriram fogo com 62 disparos em 6 segundos, cobrindo 80 graus e embedindo 2 metros ao redor da depressão. Lascas de gelo de 5 gramas, impactando a perna esquerda em arranhão de 5 centímetro. Dispersão, 2 metros por 100 disparos, falhando na raiz por ângulo irregular. O atirador rolou 8 metros em 5 segundos, exposição de 3 segundos, e mirou o atirador adjacente. 70 metros, impacto no ombro, paralisia e interrupção de 15 tiros. A tentativa organizada de eliminação falhou parcialmente a 08, 05, com o subcomandante ordenando cerco radial por 28 homens em camadas de 50 metros. Cães de caça de 34 quilos, farejando a 2 metros por segundo. Mas um cão tropeçou em raiz a 60 metros, latindo excessivamente por 8 segundos e expondo o handler. Disparo. Tórax. Colapso imediato. Relatos contraditórios. Sniper fixo a 50 metros versus movimento fantasma. Prolongaram hesitação em 45 segundos, enquanto morteiros adicionais caíam a 40 metros, explosões dissipando 80% na neve, mas elevando poeira que mascarou o atirador por 12 segundos.
Baixas totais inimigas, 28 confirmadas em 3 horas e 48 minutos. Números que desafiavam a doutrina soviética de supressão em terreno nevado, com taxa de 3 por hora, contra expectativas de 2 em emboscadas isoladas. Mas o cerco persistia, forçando o atirador à imobilidade sob fogo intermitente de 35 disparos, o branco engolindo silhuetas em incerteza crescente. Às 08h20 da manhã de 20 de janeiro de 1940, na clareira central da floresta de Kola, a luz solar atingia 800 candelabruns, penetrando camadas de nuvens a 150 metros de altitude e revelando contornos a 40 metros em intervalos sem vento, enquanto rajadas noroeste a 28 km por hora erguiam véus de neve que duravam 6 segundos. A temperatura mantinha-se em 38 graus Celsius, com crosta superficial de 8 centímetros, suportando até 30 quilos antes de fragmentar em estalos de 55 decibéis, e camada profunda de 75 centímetros, afundando 12 centímetros sob deslocamentos rápidos. O atirador, de 33 anos, com 22 horas de operação e 600 minutos de imobilidade, registrava espasmos nos dedos em 18% de rigidez, frequência cardíaca em 96 batimentos por minuto após o rolamento de 0,8 metro para uma raiz secundária de 35 centímetros de profundidade. Seu rifle Mosin Nagant M2830 tinha 2 cartuchos restantes no coldre de 6 kg, mecanismo com 0,6 grama de gelo na culatra removido com respiração aquecida em 18 segundos, precisão em 88% para alvos até 200 metros, apesar da distorção visual de 10% na mira PU por cristais acumulados. Seu peso corporal era de 5 quilos, perda de 5 quilos por desidratação, com dormência nos pés, em 40% de perda sensorial, após 800 calorias ingeridas em 24 horas. Os soviéticos, totalizando 53 homens em perímetro de 150 metros de raio, emitiam relatórios radiofônicos a 450 Hz, com 10 palavras por minuto, confirmando o reconhecimento formal. Sniper finlandês isolado, 28 eliminações verificadas, doutrina de cerco falha em 40% de eficiência em neve profunda. Ordenar eliminação prioritária com fogo cruzado e rastreamento térmico improvisado. O assalto elite. 18 soldados com PPS Uatei-K1 de 6 quilos e cadência de 900 disparos por minuto, avançava em tríades a 0,06 metro por segundo por valas de 60 centímetros, submetralhadoras com tambores de 71 cartuchos, varrendo setores de 30 graus. Distância, 55 metros. O atirador observou a tríade líder. O homem da frente, de 28 anos com 18 meses em frentes geladas, movia o cano em arco de 20 graus, exalando vapor de 5 segundos. Ajuste na mira. Vento de 7 metros por segundo, queda de 0,1 metro. Inspirou por 5 segundos, reteve por 5, exalou por 5. Pressão no gatilho, 2 quilos. A bala cobriu 55 metros em 0,08 segundos, impactando o pescoço, seção da carótida e colapso em 10 segundos, bloqueando a tríade por 25 segundos em aglomerado de 5 metros. A reação foi supressiva. A tríade adjacente a 60 metros disparou 45 tiros em 4 segundos. Bursts de 15 cobrindo 50 graus e embedindo 5 metros à frente da raiz em crosta que se pulverizou em fragmentos de 7 gramas. Dispersão de 8 metros por 100 disparos devido a recuo de 4 graus. Duração, 5 segundos. Nenhum acerto, mas o volume de 120 decibéis sincronizou com 2 DP-28 no perímetro. 42 disparos em 6 segundos, perfurando a raiz a 1 metro. Lascas de 5 gramas, cortando a luva esquerda em 1 centímetro de profundidade, perda de 20 mililitros de sangue. O atirador, respiração a 5 ciclos por minuto, inseriu o último cartucho em 12 segundos, dedos em 40% de entorpecimento, e mirou o atirador da PPSH exposto. 58 metros, vibração de 2 graus. Disparo. Impacto no bíceps direito.
rompimento do tendão e interrupção de 18 tiros. O ferido arrastado 3 metros. As DP-28 pausaram por superaquecimento, canos a 80 graus Celsius travando por 40 segundos em neve que derretia 2 centímetros ao redor. Adaptação organizada falhou em execução. O subcomandante transmitiu: fechar raio a 30 metros, usar cães e térmicos de 2 quilos para detecção, mas erros surgiram. Um cão de 35 quilos farejou a 45 metros, latindo por 9 segundos e expondo o handler de 27 anos em silhueta clara. O atirador, sem munição no rifle, usou a pá de trincheira de 2 kg para cavar 10 centímetros de neve em 20 segundos, mas o handler atirou primeiro, 5 disparos de Mosin Nagant, errando por 2 metros à esquerda. O cão avançou 8 metros antes de parar em confusão. Relatórios radiofônicos contraditórios, contato térmico a 40 metros oeste versus falso positivo leste, geraram 50 segundos de hesitação, paranoia em comandos sussurrados de 25 decibéis. O atirador deslocou-se 1 metro rastejando em 15 segundos, exposição de 4 segundos, e pegou um rifle inimigo caído a 20 metros em deslocamento anterior, Mosin Nagant com 3 cartuchos, calibre 7, 66 e 53 mm, mira desalinhada em 1 grau. A tentativa de eliminação escalou a 0,845, com 25 soviéticos convergindo em pinça de 40 metros de frente, 4 cães farejando a 15 metros por segundo e morteiros PM-38 lançando 3 projéteis de 800 gramas a 100 metros, explodindo em raio de 11 metros com crateras de 3 metros. Fragmentos de 3 gramas impactando 2 metros da nova posição e elevando poeira de neve por 18 segundos. O atirador, frequência cardíaca em 98 batimentos, mirou o handler mais próximo a 50 metros com o rifle capturado. Ajuste manual para vento de 8 metros por segundo. Inspirar, reter, exalar. Disparo. Impacto no joelho, fratura e imobilização do cão por 30 segundos. Uma PPS AK respondeu com 28 tiros em 3 segundos, embedindo 1 metro ao redor, mas dispersão de 5 metros por 100 falhou na crosta irregular. Ele rolou 5 metros em 4 segundos, pegando 2 cartuchos do chão em 8 segundos, recarregando sob fogo intermitente de 15 disparos. Erros inimigos proliferaram na pressão. Um soldado de 22 anos, com 6 meses de serviço, ergueu o térmico por 5 segundos a 45 metros, tela de 10 centímetros iluminando sua posição contra o sol. Disparo do rifle capturado. Tórax. Perfuração de 15 centímetros no coração. Colapso em 8 segundos. O grupo pausou. Falsos alarmes de cães desviando 7 homens para a vala de 3 metros a 35 metros, soterrando-os até a cintura por 35 segundos. 2 disparos. Um no braço exposto, desarme. Outro no pescoço, hemorragia fatal. Perdas. 4 em 8 minutos. Adaptação com submetralhadoras em bursts curtos falhou quando uma PPSH travou por gelo no tambor a 40 metros, expondo o usuário por 12 segundos. Disparo. Cabeça. Morte instantânea. O cerco contraiu para 25 metros. Granadas F1 explodindo a 15 metros. Raio de 7 metros escavando 8 metros e fragmentos roçando a perna em corte de 2 centímetros. Mas o atirador enterrou-se 15 centímetros, sobrevivendo com perda de 50 mililitros. O dia prosseguiu em ciclos de 12 horas. O atirador coletando munição de 18 cartuchos de corpos a 20 metros em deslocamentos noturnos de 5 metros por hora, eliminando 14 soviéticos adicionais até o entardecer de 20 de janeiro, totalizando 42 confirmações, com falhas como hipotermia, forçando pausas de 20 minutos a cada 2 horas, visão reduzida em 15%. Nos dias subsequentes, de 21 a 28 de janeiro, o padrão repetiu, soviéticos rotacionando pelotões de 50 a 60 homens diários, adaptando com patrulhas diurnas e sinalizadores noturnos a 500 candelabruns. Mas erros persistiam.
colisões em crostas, 3 incidentes por dia. Falsos positivos em detectores, 15% de taxa. Cães congelando em 40 graus. O atirador reabastecendo rações de 0 calorias via depósitos ocultos a 300 metros. Acumulou 28 eliminações no dia 2, 24 no dia 3, falhando em 2 disparos por fadiga muscular em 12%. Mas explorando adaptações inimigas tardias, como flanqueamentos que expunham flancos a 150 metros. Pela manhã de 28 de janeiro, após 8 dias, com 126 confirmações, o frio atingia 42 graus Celsius, vento a 30 km por hora, reduzindo visibilidade a 30 metros. Soviéticos, agora 120 em rotação semanal, reconheceram a anomalia em despachos. Sniper opera 8 dias sem recuo, 126 baixas, desafiam doutrina de isolamento ártico. Taxa 15, 75 por dia contra 3 em padrões. Ordenar bombardeio com Katyushas. A tentativa organizada falhou. 40 homens avançaram em formação de diamante a 0,05 metro por segundo, mas morteiros erraram por 50 metros devido a vento, explodindo em área vazia e soterrando 5 próprios em avalanche de 2 metros cúbicos. O atirador, com um rifle limpo de 0,8 grama de gelo, eliminou 8 em 45 minutos. Disparos em pescoços e joelhos a 80, 100 metros, coletando 12 cartuchos. A falha parcial veio às 10:00, quando uma Katyusha BM-13 de 132 Nm lançou 16 foguetes a 800 metros, raio de 20 metros cada, mas dispersão de 10 metros por unidade, atingiu apenas periferia, matando 3 soviéticos por friendly fire e forçando recuo de 200 metros. Nos 16 minutos finais do 9º dia, até 04:00 de 29 de janeiro, o atirador registrou 16 eliminações adicionais em esquadrão residual de 25, totalizando 182 confirmações em 9 dias e 23 horas. Números que questionavam a doutrina soviética, com taxa de 15, 78 por dia, contra expectativas de 5 em snipers isolados. Ele deslocou-se 4 metros para sul, desaparecendo na neve, enquanto reforços soviéticos de 80 homens chegavam, o conflito persistindo em linhas congeladas. A guerra no gelo continuou, sem fim visível.